apresentá-los, queria que eles olhassem para você e queria que você olhasse para eles, porque muitas vezes a gente faz a interlocução e você falou em confiança e nós não podemos perder esse princípio, porque na minha igreja a gente aprende que quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. E essa confiança a gente não pode perder. Então, tudo que for acertado, Messias, conosco, isso de fato tem que acontecer. Nós tínhamos acertado que não teríamos surpresas, que tudo a gente faria em conjunto, e de repente nasceu o Ensais. Nós tínhamos acertado que não teríamos ranqueamento, nem no Enem, mas de repente nós temos um ranqueamento errado, dizendo que o ranqueamento era de 2011, era de 2010, depois que foi corrigido. Dissemos também que não teríamos ranqueamento das universidades e muito menos as suas punições. Nós conversamos muito sobre isso, que nós trabalharíamos em conjunto para a melhoria da qualidade que nós reconhecemos que tem que, em muitos casos, ser de fato aumentada, reconhecemos isso, queremos ajudar a instituição, porém, vemos que estamos sendo penalizados em algumas coisas que às vezes se sobrepõem, em outras coisas que, inclusive, já se mudou a nota e a instituição permanece com a mesma nota. Mas nós decidimos ontem em Assembleia que nós faríamos a leitura do documento do que pensa a federação acerca do Ensais. Então, feita a penha preliminar, sobretudo meu respeito grande por você e pela sua inteligência, eu vou ler o documento e dizer para você o que a Federação Nacional das Escolas Particulares pensa sobre Ensais. Nós distribuímos, quem quiser nos acompanhar. Por que defendemos a liberdade e a pluralidade de ideias na educação? Porque educação é a verdade com V maiúsculo. E ninguém, nem o Estado, é o dono da verdade. Assim, na trilha de cada pessoa nesta terra, cabe a cada um, especialmente com a ajuda de suas famílias e comunidades locais, perseguir a verdade. Isto não é só nas instituições de ensino, mas também nas religiosas, políticas, científicas e outras. Somente com tal diversidade e liberdade é que o povo brasileiro está livre da doutrinação e da dominação ideológica. A opção do ponto anterior, Messias, é filosófica, política e histórica. Tal opção sempre esteve na cultura brasileira. Isto em todas as constituições, especialmente na de 1988, nesse sentido, eis o texto da nossa Carta Máxima. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, dentre outros: liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Os dois pontos acima são importantes, porque o projeto de lei agora em discussão parte do pressuposto implícito de que a educação é uma concessão estatal. Tal ponto de vista é muito errado, na nossa opinião. É errado porque o governo só pode conceder aquilo que só ele tem. E não é só do governo a condição da tal educação. A educação está nas famílias, nas comunidades, nos empreendedores, que, atendendo à sociedade, prestam bons serviços. Nunca é demais lembrar que a atuação da iniciativa privada no ensino não decorre de concessão ou permissão. Trata-se de um serviço privado de interesse público exercido por meio de garantia constitucional. Artigo 209, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação e autorização e avaliação de qualidade. Visto que educação não é simples concessão pública, e sim um serviço de interesse social, é cabível sim a fixação de regras gerais de qualidade por parte das leis, bem como critérios de autorização de funcionamento. Nós, o segmento educacional privado, não temos nenhum problema com isso. Falando sobre avaliação, temos um anseio de sermos avaliados, mas verdadeiramente avaliados. Não podemos aceitar a avaliação do modo em que ela é feita. Deputado, a existência de um único instrumento para avaliar uma faculdade isolada, que se dedica a ensinar e a extensão, e avaliar uma universidade, que se deve também dedicar a ensino, extensão e a pesquisa, é equivocado, deputado. É na pesquisa que precisamos de doutores. Exigir doutores para faculdades isoladas é um contrassenso. Repita-se, um mesmo instrumento para avaliar uma universidade federal e uma faculdade isolada no interior não é avaliar a faculdade isolada, mas sim penalizá-la. A avaliação, desde que concebida de forma paritária, com a participação daqueles que são avaliados, será um marco libertador para a grande participação
e a maioria das IES privadas no nosso país. A avaliação deve focar o resultado e não o método. Exemplificativamente, professores motivados são verdadeira força motriz para o ensino de qualidade e não somente as condições físicas que, evidentemente, podem contribuir, mas não ser um fator decisivo. Da mesma forma, como o segmento educacional privado não receia a realização de avaliação, entendemos que o poder público, igualmente, não deveria ter receio na abertura e no diálogo em relação aos instrumentos de avaliação e seus critérios. Queremos participar de tal aprimoramento. No mundo da educação, nas instituições particulares de ensino é enorme. Deputado, para você ter uma ideia, somos 16 milhões de alunos, 1.200.000 trabalhadores. Geramos bilhões de reais em movimentação econômica e de tributos. Contribuímos para o desenvolvimento de outros setores da economia que trabalham em função da educação. Essa é a força da nossa diversidade, em que existem instituições religiosas, laicas, grandes e pequenas, todas trabalhando juntas, junto das famílias, na perseguição de uma vida melhor, por meio do conhecimento, este sim com C maiúsculo. Nesse sentido, é muito importante destacar que as instituições particulares sempre foram e são pioneiras. As primeiras escolas do Brasil eram privadas, as primeiras creches eram privadas. A maioria das instituições abertas no interior e nos rincões mais distantes desse país são particulares. Nesses cantos remotos, o Estado não está, viu, deputado? Mal existem mestres e doutores, mas sim pessoas de coragem e experientes para empreender e elevar a qualificação do povo mediante grandes riscos. O grande equívoco desse projeto está no pressuposto de que a iniciativa privada está sujeita à supervisão do poder público. De acordo com a Constituição Federal, sujeita-se à supervisão do ministro de Estado da área correlata apenas as estruturas funcionais públicas. A iniciativa privada está sujeita exclusivamente à autorização e avaliação. Outra questão importante que devemos ressaltar é o direito de todos ao devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa. Não é possível aceitar a punição de instituições e gestores sem que lhes seja possibilitado previamente o direito de apresentar suas razões e argumentos, bem como lhes seja concedido um julgamento imparcial. Ainda é importante destacar, obrigada, que a previsão de uma competência para aprovar fusões, cisões e aquisições, quando puder inferir a economia popular, já encontra guarida na legislação antitruste, sendo da competência do CAD analisá-las. Ainda merece destaque a questão dos SEBAS. O INSAES está ligado diretamente à avaliação e supervisão do ensino superior. A matéria de certificação de entidade beneficente de assistência social é estranha ao DNA do INSAES. Por fim, o Estado está criando uma autarquia financiada pela iniciativa privada. A taxa de supervisão baseada no poder de polícia não encontra fundamento legal nem moral para sua existência. E, por fim, não somos contrários à avaliação de qualidade e nem contra a existência de um órgão que a realize. Somos contra a tutela e a intervenção travestidas de supervisão, que sufoca a liberdade de aprender e de ensinar. Obrigada.